O Kybalion se apresenta como um farol de sabedoria ancestral no mundo moderno. Este texto enigmático, envolto em mistério e sussurrado em círculos esotéricos, oferece um conjunto profundo de princípios para a compreensão do universo e do nosso lugar dentro dele. Esses princípios, conhecidos como os 7 princípios herméticos, são considerados as chaves para desbloquear nosso potencial oculto e navegar pelas complexidades da vida. Os ensinamentos do Kybalion não são para os fracos. Eles exigem a disposição de questionar nossas suposições, olhar além da superfície das coisas e abraçar uma compreensão mais profunda da realidade. Mas, para aqueles que estão prontos para embarcar nessa jornada de autodescoberta, as recompensas são imensuráveis. O Kybalion nos convida a nos tornarmos buscadores da verdade, a desvendar os segredos do cosmos e a despertar para a nossa verdadeira natureza como seres espirituais, tendo uma experiência humana. É um chamado para lembrarmos de nossa herança divina e assumirmos nosso poder como criadores conscientes de nossa realidade. O Kybalion emergiu das brumas do tempo no início do século XX, alegando ser uma destilação de antigos ensinamentos herméticos transmitidos por gerações de iniciados. Sua autoria é atribuída aos misteriosos 3 iniciados, cujas verdadeiras identidades permanecem um segredo até hoje. Publicado em 1908, o Kybalion rapidamente ganhou seguidores entre aqueles que buscavam iluminação espiritual e conhecimento esotérico. Seus ensinamentos ressoaram com o crescente movimento do novo pensamento, que enfatizava o poder da mente para moldar a realidade. Apesar de seu aparecimento relativamente recente, as raízes do Kybalion remontam ao antigo sábio egípcio Hermes Trismegisto, uma figura lendária, frequentemente associada à alquimia, astrologia e à tradição hermética. O próprio texto é escrito em um estilo críptico e arcaico, o que contribui para sua aura de antiguidade e mistério. No coração do Kybalion estão os 7 princípios herméticos, verdades fundamentais que governam o universo. Esses princípios fornecem uma estrutura para a compreensão da realidade e nossa relação com o cosmos. O primeiro princípio, o mentalismo, afirma que o todo é mente. O universo é uma criação mental, um vasto oceano de consciência. O segundo princípio, a correspondência, afirma que existe uma relação harmoniosa entre os reinos físico e espiritual. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. O terceiro princípio, a vibração, afirma que tudo no universo está em constante movimento. Mesmo objetos sólidos são energia em fluxo constante. O quarto princípio, a polaridade, reconhece que tudo tem seu oposto. Dualidades como luz e escuridão, bem e mal, são interconectadas. O princípio do mentalismo está no cerne dos ensinamentos do Kybalion. Ele postula um conceito profundo que o universo, em sua totalidade, é uma criação mental. Isso não implica que o mundo físico seja uma ilusão. Em vez disso, sugere que a realidade última subjacente a tudo o que percebemos é a própria consciência. Imagine um oceano ilimitado de pensamento, uma mente cósmica na qual todas as coisas existem como potencialidades, como ideias esperando para serem concretizadas. Essa é a essência do mentalismo. Ele nos desafia a considerar que nossos pensamentos, crenças e percepções não são meras experiências subjetivas, mas forças ativas que moldam a realidade que vivenciamos. Se o universo é de fato uma criação mental, então nós, como seres conscientes, possuímos o poder inerente de influenciar e moldar nossa realidade por meio de nossos pensamentos, crenças e intenções. Esse conceito empoderador forma a base para muitas das aplicações práticas do Kybalion, incluindo a lei da atração. Seção 5.
Correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. O princípio da correspondência preenche a lacuna entre o visível e o invisível, o físico e o espiritual. Ele revela uma harmonia fundamental e interconexão tecidas em todo o tecido da existência. Este princípio é frequentemente encapsulado no axioma hermético. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Considere a dança celestial dos planetas e estrelas, seus movimentos governados por leis precisas da física. Agora, observe o funcionamento intrincado do corpo humano, suas células e órgãos funcionando em uma delicada sinfonia de processos biológicos. Este princípio sugere que os mesmos padrões e princípios que operam em uma escala cósmica grandiosa são espelhados no microcosmo de nossos próprios seres. Assim como existem leis que governam o universo físico, também existem leis que governam os reinos mental e espiritual. Ao compreender essas leis e nos alinharmos com elas, podemos aproveitar seu poder para criar mudanças positivas em nossas vidas. Seção 6. Vibração. A dança da energia e da existência. O princípio da vibração revela um universo em perpétuo movimento. Tudo está em um estado constante de vibração. Este princípio revela uma realidade onde tudo é energia. Imagine uma rocha, aparentemente inerte. Esta rocha é uma massa rodopiante de átomos. Nossos pensamentos e emoções são formas de energia. Este princípio tem implicações profundas. Sugere que somos parte de uma vasta teia de energia. Podemos aprender a elevar nossas vibrações, alinhando-nos com frequências mais elevadas. Seção 7. Polaridade. Abraçando a dualidade da vida. O princípio da polaridade nos convida a abraçar a dualidade inerente à experiência humana. Ele reconhece que tudo tem seu oposto, e esses opostos são dois polos do mesmo espectro. A luz não pode existir sem a escuridão. O amor não pode ser apreciado sem a perda. Considere o fluxo e refluxo das marés, os ciclos do dia e da noite. Todas essas são expressões do princípio da polaridade no mundo natural. O mesmo princípio se aplica ao nosso mundo interior, onde experimentamos uma gama completa de emoções. O princípio da polaridade nos ensina a reconhecer nossas emoções negativas. Ele nos ensina a transmutá-las em algo mais positivo. Todo desafio contém as sementes de seu oposto, abordando dificuldades com sabedoria e resiliência. Seção 8. O legado duradouro do Kybalion. A influência do Kybalion se estende muito além de suas origens esotéricas. Seus princípios têm ressoado com buscadores da verdade através das gerações, inspirando inúmeros indivíduos a embarcar em suas próprias jornadas de autodescoberta. Os ensinamentos do texto encontraram seu caminho em vários movimentos espirituais e de autoajuda, incluindo o novo pensamento, a lei da atração e a espiritualidade moderna. Seus princípios foram explorados e expandidos por autores, professores e filósofos, cada um oferecendo suas próprias interpretações e aplicações exclusivas. Apesar de sua popularidade duradoura, o Kybalion permanece um texto misterioso e frequentemente mal compreendido. Sua linguagem críptica e conceitos esotéricos podem ser desafiadores de entender, exigindo paciência, dedicação e uma mente aberta. Seção 9. Um chamado à transformação interior. O Kybalion não é meramente um livro de sabedoria ancestral para ser lido e admirado. É um chamado à ação, um convite para embarcar em uma jornada de transformação interior. Seus princípios, quando aplicados com compreensão e diligência, têm o poder de transformar nossas vidas de dentro para fora. Ao abraçar o princípio do mentalismo, podemos aprender a dominar nossos pensamentos e crenças, criando uma realidade que se alinha com nossos desejos mais profundos.
O princípio da correspondência nos ensina a buscar harmonia entre nossos mundos interior e exterior, reconhecendo que nossos pensamentos e ações têm um efeito cascata no mundo ao nosso redor. Os ensinamentos do Kybalion são atemporais, oferecendo orientação e sabedoria para navegar pelas complexidades da vida em qualquer época. É um lembrete de que não somos observadores passivos no drama da vida que se desenrola, mas participantes ativos, co-criadores de nossa própria realidade.